Todos nós possuímos necessidades básicas, aí tem as necessidades dos seres humanos em necessidade fisiológica, que entra o comer, mas também existem outras necessidades que a gente acaba suprindo sem ter consciência. E aí ontem eu até estava falando sobre isso no grupo onde eu tenho algumas pessoas, no grupo de emagrecimento, auxiliando algumas pessoas, eu estava falando sobre isso. Então, inconscientemente, a gente acaba agindo para suprir uma necessidade interna. Então, algumas pessoas têm a necessidade da atenção, e aí elas comem, porque fazendo isso elas estão dando atenção para elas mesmas. Algumas pessoas precisam suprir a necessidade da segurança, e aí, como elas estão há bastante tempo se mantendo com aquele peso, é seguro para elas permanecerem como elas estão. Então, isso eu estou falando de forma bem consciente. Agora, nós, seres humanos, para tudo aquilo que fazemos, existe uma intenção, ou seja, estamos suprindo uma necessidade. E quando a gente não tem consciência de que necessidade é essa, muitas vezes a gente acaba se sabotando, né? Então, Anthony Robbins fala muito sobre as necessidades dos seres humanos e de forma inconsciente existe a necessidade da significância. E aí algumas pessoas, elas começam muito bem o processo de emagrecimento, elas se sentem motivadas, elas se sentem empolgadas, e aí elas fazem por um tempo, só que aí como essa necessidade da significância, ela não é atendida, ou seja, as pessoas que estão próximas a ela não elogiam, o meu marido não me elogia, porque minha mãe não percebe que eu estou fazendo maior esforço em deixar de comer aquilo, porque as minhas amigas não perceberam que eu já emagreci 1 ou 2 quilos, mas isso é de forma bem inconsciente, tá? Então, essas necessidades, elas acabam sabotando o processo de emagrecimento, porque logo, se eu não estiver com a necessidade da significância sendo atendida, eu vou até ali e eu acabo desistindo. Outra questão que é a necessidade também a necessidade que a gente tem de conexão. Então, algumas pessoas, elas têm essa necessidade de conexão e está diretamente vinculada ao comer. Ou seja, quando eu como, eu me sinto conectada com as pessoas, com o ambiente. Quando eu como, eu me sinto conectada comigo mesma. Então, essa é uma necessidade que atrapalha muitas pessoas no processo de emagrecimento. Porque o comer, ele, de certa forma, ele gera conexões com outras pessoas, com as pessoas da família, com os amigos, quase tudo está envolvido com o comer. E às vezes a pessoa ela aprendeu desde pequena a se conectar com as outras pessoas somente pelo comer. E às vezes ela aprendeu a se conectar com ela mesma através do comer. Então, é bem importante você começar a ter disposição para se livrar daquelas necessidades que estão te fazendo mal. Então, tem algumas pessoas aqui falando: oi, quero emagrecer, estou adorando os vídeos, que legal. Não sei se vocês assistiram os vídeos os episódios da semana, como fazer o que você já sabe para emagrecer. Todos os episódios eles já foram liberados. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Todos os episódios eles já foram liberados, então quem não assistiu ainda, aqui no Facebook tem no meu Face o link, e no Instagram tem o link na minha bio, lá do lado do meu perfil, é só você ir lá e assistir. Quem está assistindo, está gostando e já está tendo resultados na mudança de pensamento, eliminando alguns padrões de autossabotagem que vem junto com o emagrecimento, mudando a forma de se relacionar com o comer.
E justamente sobre isso, e falando sobre isso, eu vim aqui falar sobre essas necessidades, porque a gente não se dá conta, mas por trás dos nossos comportamentos, por trás das nossas ações, a gente está suprindo necessidades que aprendemos a suprir desde a nossa infância. Então, se você vem de uma família onde o comer gera essa conexão e tudo está, o que que vamos comer, o que que vamos fazer, porque eu vou receber aqueles parentes e aí eu preciso fazer alguma coisa, ou se de repente tudo aquilo que a sua família fazia estava relacionado com comer, possivelmente hoje você lida desta forma com essa necessidade e nem se dá conta de que o comer está fazendo você ficar conectada, cada vez mais conectada com o excesso de peso, com a insatisfação com o seu corpo, com o medo de não conseguir ter controle, com a falta de controle na hora de comer. Então, essa conexão, atender a necessidade da conexão que está vinculada ao comer, a pessoa não percebe que isso faz ela ficar conectada de uma forma, às vezes, descontrolada com o comer. Por quê? Eu posso muito bem estar conectada com outras coisas que vão me trazer boas recompensas. E que o comer pode também estar vinculado, mas tem pessoas que só se conectam com o comer dessa forma. E aí elas aprendem a comer, 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 sem controle. Eu vou sair, eu vou comer. Eu estou triste, eu vou comer. Eu estou alegre, eu vou comer. Eu estou feliz, eu vou comer. Eu estou ansiosa, eu vou comer. Porque hoje eu tenho muito trabalho aqui, então eu vou comer. E aí tudo está relacionado com o comer. Oi, gente. Oi, Érica. Oi, Anne. Tudo bem? Que bom ter vocês aqui. Então, tudo está relacionado com o comer. Então, preste atenção se isso está realmente acontecendo com vocês. Então, é bem importante dar atenção ao que o comer traz para você. Porque, como eu sempre falo, o comer é um comportamento que ele é secundário ao seu estado emocional. E muitas pessoas, elas agem, elas comem por questões emocionais mal resolvidas. Então, o comer, ele vem depois. Comer é consequência, muitas vezes, de algo que não está bem dentro de você, ou pelas programações, ou pelos hábitos que você tem, ou pelos padrões de comportamento que você talvez não tenha culpa, mas que foram aprendidos desde que você era uma criança. Então, o comer, ele é um ritual e é uma necessidade que a gente atende desde quando nós estávamos na barriga da nossa mãe. A gente já precisava de subsídios de alimentos. E aí depois você nasce, e aí você já começa a desenvolver o comer, e às vezes a mãe quer estar conectada com a filha através do comer. Às vezes a família quer dar atenção para aquela criança e sempre traz o comer. Olha, filha, porque come, porque aí você vai ficar forte, você vai ter saúde. E com certeza, come que você vai ter saúde. Só que come saudável, come de tudo, mas não tudo. Então aprenda a comer. E a criança, num primeiro momento, ela aprende a suprir a necessidade fisiológica dela, sendo que ela chora quando ela tem fome, fome física. Quando ela tem dor, ela chora porque ela tem dor. Só que aí a gente começa a crescer e qualquer coisa está vinculado ao comer. E aí a recompensa do comer é aquela que surge no momento, é aquela que o meu inconsciente vai buscar quando eu estou triste, quando eu estou ansiosa, quando eu estou com dor, quando eu estou cansada. E aí o comer é a única forma de gerar recompensa para muitas pessoas. Então, preste atenção se isso é algo que, de repente, está acontecendo com você. E como eu falei, muitos padrões de comportamentos, eles são treinados
são repetidos sem a gente ter consciência da existência deles. Então, por isso, identificar se há necessidade da conexão para você, se você se sente bem, se você se sente conectada, somente quando você está comendo, é a forma que você tem usado. Então, isso tem que ter bastante cuidado em relação a isso, porque acaba sendo um padrão de comportamento repetido e que muitas pessoas não têm consciência. E para você ter consciência em relação a isso, existem algumas ferramentas, algumas técnicas que geram essa mudança de comportamento. Primeiro, a gente entra no processo. Quando a gente fala sobre o processo de mudança comportamental, existe a fase que você não tem consciência no primeiro momento de que você precisa mudar. E a gente chama da fase da pré-contemplação. Ou seja, eu estou me comportando dessa forma porque eu quero emagrecer, até tenho essa vontade, mas ainda não tenho consciência do bem que o emagrecimento vai me trazer. Então, essa fase é a fase, por exemplo, como se você ainda não visualizou aquilo. Por exemplo, você sabe que você tem que tomar água, mas é algo que você sabe, mas ainda não está claro, não está específico, ainda não está na sua mente a importância de você tomar água. Aí depois a gente entra na fase da contemplação, onde você já tem consciência de que algumas ações precisam ser modificadas no seu dia a dia para que você possa usufruir daquela mudança ou atingir aquele objetivo. Então, você já sabe que, por exemplo, já tem o conhecimento, e não só o conhecimento, mas também você já tem na sua mente a importância, os ganhos que você vai ter ao atingir aquele objetivo. E aí, depois, sim, você entra na fase da execução. Então, você tem clareza, aí você tem conhecimento, você tem consciência, mas ainda você não agiu, você tomou a decisão, mas ainda não entrou em ação. E aí que entra a mudança comportamental. Porque, por exemplo, para eu criar o hábito de tomar água, se eu ainda não tenho esse hábito, eu preciso encontrar motivos para fazer isto. Eu preciso ter uma técnica, preciso ter um gatilho visual, que ao enxergar a garrafa de água na minha mesa, eu vou lembrar o meu cérebro que eu preciso tomar água. Porque pensa se tudo aquilo que a gente precisasse fazer, a gente precisasse lembrar. Então, muitas coisas, elas já ficam no inconsciente, que é um reservatório de todas as experiências, de todas as memórias, de todos os traumas, de todos os momentos bons que você já viveu. E aí, se quando você era pequena, você aprendeu a comer sobremesa após o almoço, sentir aquela boa sensação, esse gatilho está lá. Se quando você era pequena, você aprendeu a tomar água, a já preparar a sua garrafinha de água, que a sua mãe deixava em cima da mesa, e aí você colocava na sua lancheira, na sua mochila, você levava para a escola, você tomava água, e se você treinou isso já estava no seu inconsciente. Você, às vezes, precisa ter o gatilho para se lembrar. E, às vezes, a sua mente já ativa esse gatilho sem você precisar enxergar. Mas muitas coisas precisam ser lembradas ou criadas no nosso inconsciente. E aí, nessa fase da execução, os gatilhos externos, eles funcionam muito bem. Ou seja, eu preciso lembrar do que eu tenho que fazer. E claro que, para eu continuar fazendo aquilo que eu quero fazer, que eu sei que é importante eu fazer, para eu atingir aquele objetivo, eu preciso estar bem emocionalmente. Muitas pessoas, elas querem emagrecer para terem saúde. Elas querem emagrecer para se tornarem saudáveis. O processo que você deve fazer, inclusive o processo que eu conduzo as pessoas, as minhas pacientes, as minhas alunas, tanto do presencial quanto do online, é
Primeiro você se torna uma pessoa saudável, mais saudável do que você está sendo. E aí depois você emagrece. Porque aí a sua mente começa a querer dessa recompensa. Da mesma forma que hoje ela pede a recompensa do comer, ou a recompensa do doce, ou a recompensa do vício, seja lá de quem é fumante, de quem, enfim, tem o hábito talvez exagerado de tomar bebida alcoólica, seja a mente, ela pede, ela quer aquela recompensa. Quando você começa a ter hábitos saudáveis, a sua mente começa a querer mais dessa recompensa. Então aprenda que primeiro você inclui ações que vão fazer você se tornar uma pessoa mais saudável e depois você emagrece, porque aí não tem processo de autossabotagem, porque senão é uma formiguinha, aquela que eu quero emagrecer, e um elefante com as programações que geram comportamentos, o comportamento alimentar exagerado, e uma formiguinha querendo mover um elefante. Mas a partir do momento que você começa a alimentar, ou seja, o elefante, que é aquele inconsciente, onde tem todas as suas programações com recompensas saudáveis, fica muito mais fácil você emagrecer. E não só emagrecer, mas continuar pensando, agindo e se comportando como uma pessoa magra. Magra mentalmente e magra fisicamente. Tudo aquilo que já foi criado algum dia, primeiramente passou pela mente de alguém. E o emagrecimento precisa acontecer primeiramente aqui, porque aí não tem aquela fala só da boca para fora. Não, porque hoje é segunda. Segunda eu começo a cuidar de mim. Segunda eu vou fazer exercício, porque segunda eu vou fazer a tal da dieta. E aí a tal da dieta, aquela você coloca na sua mente que você vai começar a fazer na segunda, você tem vontade, mas dentro de você, tipo, não tem aquele estado interno de não, eu vou conseguir, porque olha, porque eu vou conseguir colocar em prática, porque eu vou conseguir comer salada, porque eu vou conseguir fazer exercício. Não. Se primeiro vem essa vontade, que é uma vontade interna, e aí depois você vai para ação. Então, primeiro vem o pensamento, ou seja, eu vou escrever agora. Então, primeiro vem o pensamento, e aí eu trago isso e transcrevo em ação, transformo em ação. E no emagrecimento é exatamente desta forma que acontece. Deixa eu ver aqui, que tem alguns compartilhamentos aqui. A minha mudança veio através dessa profissional, Fernanda. Que legal, que bom. Fico muito feliz de ver essas mudanças acontecendo. E quem me conhece, quem já fez atendimento comigo, quem me segue, sabe que eu trabalho com essa mudança comportamental. Muitas pessoas buscam fazer uma dieta, mas elas esquecem de cuidar do emocional. Elas esquecem que você não vai parar para fazer a dieta. E se você parar para fazer, você vai fazer por 5 dias, e aí você já passa uma programação para sua mente que você vai fazer por um tempo, e como você não mudou o padrão de comportamento, logo você se autoriza a voltar aos padrões antigos. E quem faz acompanhamento comigo, quem me segue, sabe que eu trabalho com a mudança mental, com a dieta mental, que é aquela em que você tem que mudar a forma que você se relaciona com a comida, com você mesma, com as suas escolhas, onde você passa a gostar mais de você mesma, e este sentimento te leva ao emagrecimento, porque as outras coisas vão continuar acontecendo. Você vai continuar no seu trabalho, você vai continuar tendo família, você vai continuar tendo vida social, e as programações que você tem, elas devem estar modificadas aqui, porque aí você vai continuar indo em uma festa, você vai continuar indo no casamento das suas amigas, você vai continuar participando dos eventos de família, mas a forma que você se relaciona com comer, ela está diferente. E aí logo você vai se comportar de uma forma diferente. E aí você não precisa mais fazer dieta, porque você criou
um estilo de vida saudável. Para você fazer escolhas saudáveis é a regra. E a exceção, você vai aprender a lidar com a exceção. Por exemplo, esse final de semana, eu estive com algumas pessoas, alguns casais, enfim, e nós fomos a Gramado, e aí tinha opção de comer doce, bebida alcoólica, só que isso é exceção, não é a minha regra. A regra é eu escolher saudável. Por isso, quando eu como um doce, quando eu bebo uma espumante, isso não tem problema, porque isso está bem claro que é uma escolha que eu estou fazendo por escolha e não por condicionamento. Só que para mim é tranquilo ir no restaurante e não comer doce pós-almoço e não comer sobremesa. E quando eu escolho comer, é porque eu escolho comer, mas não tenho condicionamento de, eu comi doce, preciso todas as vezes comer doce, porque eu vou no aniversário porque eu preciso comer a torta. Não, eu não preciso comer a torta, porque teve uma sobremesa nesse final de semana que eu não comi. Então, é uma escolha não comer. E não é eu estou condicionada a comer, mas tem essa questão de como se relacionar com o comer. E aí não tem autossabotagem, não tem culpa, não tem arrependimento, porque o peso que mais pesa é o peso emocional. O peso que mais impede as pessoas de terem resultados no emagrecimento no próprio corpo é o peso emocional. Porque quando tem punição, quando tem culpa, quando tem arrependimento, fica muito mais fácil a sua mente te levar a comer o não saudável, a querer uma recompensa imediata. E muitas vezes é o carboidrato, porque já que você não está cuidando de você, já que você não está fazendo, vem aquela questão, já que eu não estou me sentindo bem, porque eu estou me culpando, porque eu não estou fazendo negócio, porque eu não estou emagrecendo, porque eu estou incomodada com o meu corpo, me olho no espelho, aí eu vou comer um carboidrato para eu me sentir bem momentaneamente, para eu ficar feliz, para eu ter essa recompensa. E é assim que acontece, tá? Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês de que busquem, primeiro, se sentirem saudáveis, para depois buscarem o emagrecimento. E o para depois é um para depois bem pertinho, porque logo que você começa a fazer escolhas mais saudáveis, em 1 semana, 2 semanas, você já começa a sentir as recompensas do seu corpo, ou seja, junto com essa mudança de pensamento, de mentalidade, o emagrecimento ele já começa a acontecer. Então, façam isso. E nesta semana, então, semana passada estava acontecendo a semana Como Fazer o que Você Já Sabe para Emagrecer, e hoje eu liberei o episódio 4, onde eu trago uma oportunidade para quem quiser dar um próximo passo, ir para um próximo nível em relação ao emagrecimento, trabalhar de vez essa mudança de mentalidade e mudar a forma de se relacionar com a comida. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas mudanças que acontecem para quem realmente se permite. E quem quiser fazer parte do meu treinamento online, o De Repente Magra, as inscrições estão abertas. Então, eu vou responder aqui algumas dúvidas, algumas perguntas que me mandaram aqui no Insta. E se vocês tiverem alguma dúvida, compartilhem aqui comigo, que eu vou estar respondendo. Deixa eu ver aqui. Então, primeira, o curso é de reeducação alimentar ou uma dieta? Não, não é uma dieta que você vai receber por e-mail. Você vai receber um curso que são 30 dias de acompanhamento, que você pode fazer quando você quiser, a hora que você quiser. E é claro que você vai ter tempo para fazer, mas uma coisa bem importante é que tempo é uma questão de prioridade. E primeira coisa, quando você começa a cuidar mais de você, uma das coisas que você vai aprender a fazer é se colocar como prioridade. É sim, continuar dedicando tempo para as outras coisas, é se organizar para você conseguir usar
o tempo de qualidade para você e para as outras tarefas que você tem. Então, é fazer primeiramente uma organização mental, é fazer uma faxina nos seus pensamentos, nos seus padrões de comportamento que impedem o emagrecimento e, claro, que a dieta principal é a mental. No De Repente Magra, eu trabalho com o processo de mudança comportamental, ou seja, 80% do curso trabalha o emocional e 20% o processo mecânico, porque muitas pessoas elas sabem o que fazer, só elas não conseguem fazer porque o estado interno delas, o emocional, acaba sabotando os resultados. As programações, as experiências, as crenças limitantes em relação ao emagrecimento acabam sabotando. Então, você vai receber vídeos, aula, comportamentais, de tarefas, desafios, áudios de hipnose para mudar a programação interna, ou seja, que trabalha diretamente na sua mente, que age no painel de controle das suas escolhas e dá mudança de comportamento, que é o inconsciente. Então, e você vai receber, claro, que o passo a passo, sim, com um manual de cardápios e de receitas e de opções saudáveis para você executar durante todo esse período e, claro, que para você utilizar para o resto da sua vida. Então, o curso, eles são 30 dias de acompanhamento comigo, onde você também tem acesso, além da plataforma online, você tem acesso a uma comunidade exclusiva, onde eu compartilho desafios, dicas, técnicas para mudança de comportamento. Tem encontro também comigo para aquelas pessoas que não conseguem participar, encontro ao vivo, e já na semana que vem tem o primeiro para quem entrar para essa turma. E quem não pode assistir depois, eu deixo o link na comunidade para assistir depois, tá? Então, não é uma dieta que você vai receber, é um método testado, comprovado e que já tem ajudado muitas mulheres na mudança mental. E o emagrecimento, ele vem como recompensa. 5, 10, 15, 20, 30 quilos. E já tive pessoas que eliminaram 50 quilos. E o mais importante de tudo isso é que elas conseguiram se encontrar dentro delas. Porque às vezes a gordura, ela traz tantas máscaras, tantas insatisfações, que a pessoa acaba se perdendo de quem ela verdadeiramente é. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. São 30 dias, o que eu vou aprender? Você vai aprender tudo o que você precisa para se tornar uma pessoa magra. Magra mentalmente, magra fisicamente. Você vai aprender a ter autorresponsabilidade, autocontrole, a identificar que tipo de fome e atender somente a fome física. Você vai aprender o que comer, como comer, onde comer, o porquê comer, tudo isso. E eu acho que a questão principal é que você vai aprender como você pode continuar comendo de tudo, porém não tudo. E claro que também uma das coisas mais importantes no curso é que você cria novos padrões de mentalidade. E aí é a sua mente que começa a escolher. E aí não tem o processo de autossabotagem, porque todas as vezes que você fez uma dieta, todas as vezes que você emagreceu, voltou a engordar, entrou no efeito sanfona, você foi até ali, até a sua barreira de emergência. E isso não é porque você não quer mudar, mas isso porque as suas programações mentais fazem você ir até ali. E aí? E se você não mudar as suas programações, você não vai ir além de onde você já está. Então, você precisa aumentar a sua zona de conforto dentro da sua mente, porque estar assim como você está, de alguma forma, ou seja, de uma forma inconsciente, te traz ganhos. E aí o seu inconsciente faz com que você permaneça assim, do que você
tenha uma mudança. Só que quando você começa, por exemplo, a subir um degrau em direção à sua evolução mental para o emagrecimento, você já começa a sentir essas recompensas. E essas recompensas, elas te levam até a conquista do seu objetivo. E transformam internamente. A nossa mente, todos os nossos hábitos, eles são conectados por redes neurais, ou seja, os neurônios se conectam e criam uma nova conexão neural. E a plasticidade neural, que é uma das técnicas que eu utilizo, ela acaba gerando essas novas mudanças de comportamento. Então, é uma ferramenta totalmente científica e que traz resultados para o processo de emagrecimento. Deixa eu só colocar aqui, carregar o meu computador que caiu aqui. Só vai terminar a bateria. Então, é exatamente isso. Então, é dia após dia, são 30 dias, e você pode ter acesso ao curso durante um ano. Deixa eu ver a próxima pergunta. Eu queria muito participar. Os resultados que tive nesses dias é incrível, mas estou sem dinheiro. Quem já está participando do grupo comigo, Papo com Fernanda Farias, que foi em relação à semana, já está tendo resultados. E esses resultados, eles só estão acontecendo porque essas pessoas estão colocando em prática aquilo que eu sugeri. E eu fico muito contente com isso, porque a gente tem disponível o conhecimento, que é um dos pilares importantes para o processo de mudança, mas só o conhecimento, ele não basta, ele não traz mudança de comportamento. Porque você pode ter o conhecimento como bagagem, você guarda, mas você não consegue agir. Então, que bom para quem já está tendo resultados. E que bom que você já está tendo resultado também. Em relação ao valor, muitas pessoas, elas acabam investindo em tantas outras coisas que fazem elas continuar se sentindo insatisfeitas com o corpo, que às vezes são coisas para as outras pessoas, às vezes até mesmo por você não conseguir ter uma alimentação saudável, você acaba investindo em fast foods, pizzas, guloseimas, e isso às vezes acaba o seu dinheiro acaba indo para isso, que não está te trazendo saúde. O De Repente Magra é um treinamento onde você vai investir menos de R$ 2,50 por mês. Quanto vale você cuidar da sua saúde, você cuidar da sua vida, você dar atenção para você, você investir em você mesma? Você pode fazer em 12 vezes, caso você não tenha esse valor. Você pode fazer parcelado no cartão em 12 vezes e é menos de R$ 2,50. R$ 2,50 hoje você gasta em um café, às vezes nem consegue pagar um café. R$ 2,50 você não vai comprar nem um pão de queijo, ou seja, é um valor que você vai economizar por mês, economizar financeiramente, mas vai estar investindo em você mesma. Se você não fizer o curso, você vai estar economizando, sim, você vai estar guardando. Mas se você fizer o curso, você vai estar investindo em você mesma. Você vai estar guardando a sua saúde, você vai estar guardando o seu corpo de uma doença, você vai estar se prevenindo e, claro, que eliminando todo aquele investimento que talvez você tenha feito, só que em outras coisas que não estão te trazendo resultados. Então, você pode, mesmo que você não tenha esse valor disponível, você pode fazer parcelado em até 12 vezes. Deixa eu ver a próxima pergunta. Eu não entendi muito os bônus, me explica. Os bônus, são vários os bônus que tem no De Repente Magra.
Então, tem bônus com áudio de hipnose, onde atuam diretamente no inconsciente, que muda a forma de você se relacionar com você mesma, aumenta a autoestima, faz você gostar mais de si mesma, faz você entender que o saudável é bom e que comer saudável é possível. Então, todos esses bônus vão modificando. E cada semana você tem um bônus, que é justamente para potencializar os resultados de visualização, de mentalização, de mudança de mindset, de atenção plena. Também tem um manual saudável, onde você vai ter o passo a passo, semana por semana, para a sua mudança, para a organização do que comer, como comer, o quanto comer. Além disso, também tem um dos bônus que eu acho que é o que eu mais gosto, que é a comunidade exclusiva, onde você vai ter contato direto comigo e vou estar te orientando e te conduzindo nesse processo de mudança. Um dos bônus é um específico para te ajudar a educar as suas próprias emoções e a relação dessas emoções com a comida e com você mesma, a forma como você se olha, a forma como você se enxerga, o quanto você se respeita, o quanto comer pode estar desrespeitando os seus valores e talvez você não tenha se dado conta disso. Então, o curso ele é totalmente emocional. É o emocional que acaba nos fazendo agir ou nos impedindo de atingir os resultados. Ele trabalha muito a questão de dor e de prazer, que são as duas forças que nos direcionam para a conquista dos nossos objetivos, e também trabalha muito a questão da consciência alimentar, como ter consciência e como me manter fazendo aquilo que eu começo, como ter um direcionamento, como seguir me sentindo motivada, que é o estado interno, a representação interna. Gente, se vocês tiverem... algumas pessoas estão me perguntando aqui sobre a questão das inscrições. Então, as inscrições elas estão abertas, as vagas para o De Repente Magra são vagas limitadas, porque eu dou uma atenção, me dedico meu tempo para ajudar essas pessoas. Então, por isso que as vagas são limitadas, porque eu e minha equipe, a gente está totalmente voltado para isso. E é claro que eu também tenho o atendimento presencial e o curso presencial. Então, as vagas são limitadas para eu conseguir mantendo a qualidade, que é a qualidade que eu prezo muito, tanto no consultório quanto no online. Então, por isso que tem um número de vagas. Então, se você quiser fazer a sua inscrição, o De Repente Magra estará com as vagas abertas somente essa semana. Então, até o dia 23. Então, se você quiser, tem o link na minha bio. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar aqui para mim. Outra questão também é que algumas pessoas me falaram: Fernanda, já fiz tanta coisa, será que eu vou conseguir? Justamente porque você já fez tantas coisas e talvez tenha buscado apenas uma dieta, que você merece participar de algo diferente, que cuide daquilo que você não enxerga, ou seja, não é uma folhinha que vai estar aqui quanto você vai ter que comer, o que você vai ter que fazer, mas é algo interno que vai te trazer toda essa mudança para você conseguir ter um estilo de vida saudável. Então, se você realmente já fez muitas coisas, é justamente por isso que você deve experimentar alguma coisa diferente do que você já fez. E cuidar do emocional é algo que não adianta só você ler, você precisa vivenciar. E no curso você vai vivenciar, tá bom? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, mandem aqui para mim por direct, que eu vou continuar respondendo. E se vocês gostaram, compartilhem essa live, então, com outras pessoas. Eu quero que vocês se lembrem de fazerem escolhas saudáveis para emagrecerem. E também identificar qual a necessidade está sabotando o processo de emagrecimento. E se você está com a necessidade de conexão somente vinculada ao comer, talvez você tenha tido consciência disso após me ouvir falar, então é o momento de você buscar outras formas para se conectar, e não somente com o comer,
tá bom? Então, um beijo. Se vocês tiverem alguma dúvida ou qualquer compartilhamento ou queiram compartilhar algo aqui comigo, fiquem à vontade.